Oi, Ruth. Oi, como vamos? Estamos bem, e você? Também com esses altos e baixos na temperatura, mudança. Uma hora está claro, agora já está começando outra vez esse, como é que chama? Essa poeira aí, essa nuvem empoeirada por cima Parece que de a gente está em nós. Londres, né? É, Fog londrino, em tem fog Londres é molhado, israelense. e aqui, lá em Londres é molhado, é É, nuvem, né? é, E aqui é poeira que suja. não é bem um fog, É uma mas poeira, é, são as moléculas aí cheias de poeiras e que estragam tudo, suja não tudo. faz bem para a pele não, né, Ruth? Não faz bem para a pele, nem para os olhos, nem para quem tem alergias, problemas respiratórios. Não faz bem. Eu É. acho que não faz bem para ninguém. E Ruth, Faz menos mal, faz menos mal para pessoas que não sofrem de nada disso, mas não faz bem para ninguém. é verdade. É porque é poluição, né? Não é só poluição dura, ajuda. Areia que vem do deserto, É, não é poluição, é areia é. que traz tem ventos, teve muito vento essa noite, ventou muito, eles anunciaram, e esse vento Essa poeira. traz areia, e ela fica aí espalhada até que venha uma onda de ar úmido, e aí, então, ela cai. E E vai fica esse vir? amarelo todo, essa sujeira toda nos móveis e nos Vai vir, vidros e Ruth, nos essa carros. onda? Vai. Quando? 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 Agora, terça, quarta, quinta vai estar muito quente, pode até chover, Ah, tem é? ameaça de chuvas fracas. Certo. É, mas no Yom Ha'atzmaut está anunciado talvez chuva em alguns lugares, não em todo o país. E Certo. não chuvas fortes, Chuvinho. chuvisco. Aí, quando tem esse chuvisco, aí cai essa, essa areia É. toda, e aí suja mais um pouco, acaba de sujar o que já está sujo. Tão bom, né? Ruth, hoje eu fui na loja, comprei. Eu nunca fiz isso, é engraçado, né? Mas eu comprei um monte de adereços para Yom Ha'atzmaut. Ah, Fiquei enfeitou tão, aí a tua tão varanda. feliz. Não, para aquelas coisinhas de mão, colar, Ah, chapéuzinho. Para eu sair, ah, eu para quero sair no participar. Yom Ha'atzmaut É, toda enfeitadinha. é. Ah, Tem que que aproveitar. legal. É muito legal. Ah, Eu tô que assim, ótimo. tô curtindo muito. Na verdade, Aliás, não, fala, não, Yom está curtindo? HaZikaron, que você falou, Começa amanhã à ah, noite. Terça-feira à noite, começa depois das 6 horas, começa o Yom HaZikaron, vai até quarta-feira à noite, ah, às 8 horas. Aí, às 8 horas da noite, muda, passa de Yom HaZikaron para Yom Ha'atzmaut, que aí o dia de quinta-feira é o todo até de feriado. noite é feriado. E a Porque Sirene vai tocar. amanhã, que é Erev, Ah, Yom HaZikaron, e no dia de Yom HaZikaron não é feriado, não fica nada fechado, entendi. que é para as pessoas não irem passear no dia que grande parte do povo está indo aos cemitérios para as cerimônias em homenagem aos mortos na guerra, nas guerras e também os mortos de todos os ataques terroristas, eles também são homenageados nesse mesmo dia. Entendi. E a Sirene vai tocar que horas? Amanhã, que é a Amanhã? hora que amanhã, às 11, Da porque é a manhã? hora que começa amanhã, terça-feira, Sim, mas é de que é a manhã, hora né? de manhã, 11 horas da Uhum. manhã. Começa amanhã de manhã as cerimônias religiosas e militares nos cemitérios militares, Entendi. que tem em todas as cidades tem cemitérios militares. É uma parte do cemitério comum, tem uma parte que é dedicada só a soldados mortos em ação, pessoas assim.
E tem em Jerusalém a cerimônia central, onde estão os mortos de todas as guerras de Israel, Tá certo. que são mais de 24.000. Só Puxa, nesse último ano morreram 1.000. nossa. Então, para evitar que o dia se torne, para as famílias que não são enlutadas, né, se torne um dia de passeio, de diversão, então Não é está feriado. tudo aberto, todo mundo trabalha, não é feriado, de modo que não tem nenhuma alegria especial, nada. A alegria vem só no dia de Na Yom Ha'atzmaut, quinta-feira, que é feriado. que é feriado. Ok. Quinta-feira é feriado, tudo fechado, e tem muita programação Tem. em todas as cidades, em todos os centros culturais, e todas essas instituições que são de visitação pública, museus, parques nacionais, está tudo aberto para as pessoas visitarem no dia de Yom Ha'atzmaut. E tem uma coisa em geral que esse ano está dando uma discussão danada, que todo ano tem uma taça, quer dizer, um voo Hum, que sempre se fez sobre o litoral de Israel, hum. desde lá do norte até o sul. Acho que começa o contrário, começa do sul e vai para o norte, porque as grandes bases aeronáuticas são no sul. Então, passam, tem assim, aviões de combate que você mal vê, você escuta muito barulho, porque eles passam numa velocidade tremenda, mal dá para ver, mas tem um conjunto de aviões acrobáticos, que eles fazem acrobacias no ar e eles saltam fumaças coloridas, geralmente na cor da bandeira de Israel, azul e branco, mas também às vezes fazem com outras cores e fazem acrobacias. E como o litoral, não é, de Israel é grande, mesmo que nem tudo seja praia, mas tem mar e tem residências e tem parques, então o povo todo pode assistir isso. Esse ano, o povaréu que mora mais na parte interna do país, né, na parte oriental do país, reclama que eles não podem ver. Em geral, Israel evitava de fazer esse matas, que é para não ser usado depois como provocação pelos árabes palestinos, porque aí, então, passa também sobre as cidades palestinas e sobre toda a área de Judeia e Samária, que é considerado por eles territórios ocupados, onde tem na Haluyot, onde tem os assentamentos. Hebron, essa cidade que é tão ligada à história, aos primeiros dias da história do povo judeu. E esse ano, os judeus que moram lá disseram: espera aí, eu não tenho condições, são pessoas que vivem não em condições econômicas tão boas, que eles podem ter mais de um carro, porque eles todos têm tantos filhos, não dá para viajar todo mundo num carro. E, aliás, nesse dia também tem transporte público. Em Yom Ha'atzmaut tem transporte. Então, eles disseram: nós não podemos sair, nós queremos estar aqui, queremos comemorar e queremos ver também. Então, esse ano foi resolvido que o Matas vai passar pela zona litorânea e vai passar também pela zona oriental do país. Isto quer dizer que vai cobrir tudo isso. Se os nossos amigos lá vão resolver fazer Não algum gostar muito protesto, lá, é,
mas esse ano foi resolvido. Dizem aí, todos eles, inclusive o Ministério da Aeronáutica, o Ministério da Defesa, que já houve anos em que foi feito isso. É. Não é a primeira vez. De modo que esse ano vai haver. Vamos ver, né? Hoje, quer dizer, ontem à noite terminou o mês de Ramadã. Opa. E hoje, então, estavam fazendo as contas de ganhos e perdas no meio dessa confusão toda que houve quase que todos os dias de manhã E teve um lá atentado, no né, terrorista. Harabait. É. Teve um atentado É, terrorista também, né? teve dois. Dois. Teve dois. Teve na sexta-feira à noite, na entrada de Ariel, Sim. estava um casal de soldados, não são soldados, eles são agentes de segurança da cidade, que ficam na entrada da cidade, tem um posto de segurança, os dois. E por acaso, eles são um casal, É. e jovem, 20 e poucos anos, um rapaz e uma moça. Eles estavam de plantão, tomando conta da entrada. E parou o carro, e desceram no carro, e quando eles começaram a atirar, ele se postou na frente da moça, recebeu os tiros. Eles entraram no carro, os dois rapazes, eram dois, Uhum. e fugiram, porque não tinha ninguém, era durante a noite. E, logicamente, que o exército chegou e foram na direção que eles saíram. Bom, o rapaz morreu, É. né? E foram na direção dos terroristas, encontraram, alguns quilômetros adiante, o carro incendiado, que, aliás, era um carro roubado, o carro que eles roubaram, e o carro incendiado, eles continuaram entrando em todas as aldeias ali da redondeza e, com a maior facilidade, encontraram os dois escondidos na casa da família. E prenderam os dois jovens, né? Isso foi na sexta-feira, isso foi na entrada de Ariel, e teve, no sábado, foi um atentado de atropelamento, também, num posto na Knissá, de Shoham. Shoham é uma cidade pequena, uma aldeia, bem perto do caminho de Jerusalém, caminho do aeroporto, Ben Gurion. Então, eles também estavam lá na entrada, e um camarada com o carro tentou atropelar, e ele também depois foi pego. Pegaram ele também, foram dois atentados. E mais a prisão, que tiveram também o Shabak e a polícia e o exército junto, que entraram outra vez em Jenin, que tinham informação de que tinha outro grupo formado para fazer um ataque terrorista, também entraram. E fora das agitações lá do Harabait. Ontem à noite foi o último dia, e teve mais de 100 mil muçulmanos que vieram rezar, e hoje é um feriado especial, como é que se chama? Eid el-Fitr. Eid el-Fitr. Encerra todas as festividades desse mês de Ramadã. Então, vamos ver o que vai acontecer. Agora, de tarde, mostraram, eu estava vendo agora na televisão, o Hamas organizou agora uma manifestação no Harabait, puseram um cartaz gigantesco no muro
um monte de jovens, todos eles mascarados completamente no alto dos muros que cercam essa parte do Har, Hum. e bandeiras do Hamas, e uma manifestação que já começou com violência. Isso também porque, há 2 dias atrás, o líder do braço norte da Jihad, ele já esteve preso várias vezes em Israel Uhum. por causa de incitação ao terror, incitação à violência. Não tem muito tempo que ele foi libertado, ele foi recebido numa mesquita para fazer, na sexta-feira, para fazer o discurso principal, e ele conclamou a todos os muçulmanos, os israelenses, os palestinos, os do Néguev, de todo Israel, para fazer revolta, para fazer atos terroristas, para matar. Conclamação. Está em Lud. Ele foi numa mesquita muito importante que tem em Lud, que Lud é uma cidade mista, ela tem árabes e judeus que moram lá em paz, se não aparecer um diabo desse para conclamá-los a... Eles têm uma cabeça que esquenta rápido, de modo que vem um desses que é líder da Jihad islâmica e vem conclamar todos os muçulmanos de Israel a sair contra os judeus. Então, você já não sabe mais o que pensar. É uma coisa. Tem algumas coisas boas no fim de semana, sábado, domingo, teve alguns... sempre esses campeonatos europeus, ou campeonatos outros, mas campeonatos esportivos grandes são sempre sábado e domingo. Então, teve o campeonato de judô em Sófia, capital da Bulgária, e uma judoca israelense, Timna Nelson Levy. Ela é conhecida, mas ela dessa vez ganhou medalha de ouro do campeonato europeu para mulheres, né? No peso dela, ganhou a medalha de ouro. E mais 3 moças ganharam também medalhas de prata e medalha de bronze. Quer dizer, da equipe de Israel que foi participar, 4 medalhas, todas 4 mulheres. E teve também um campeonato... Mulheres estão também no judô também. Bom, sempre teve, né? Judô aqui também. Judô eu já te expliquei que é uma coisa individual, então é fácil, sabe, de subir. E tem um esporte que eu realmente raramente ouvi falar, badminton. É aquele ouviu falar? já é uma petequinha que a pessoa joga com... É uma petequinha que pode se jogar com uma raquete, ou pode jogar com um outro tipo de coisa, que tem que passar sobre uma rede. Conheço. O badminton. E em Israel, esse esporte não é muito desenvolvido, de modo que raramente os jogadores desse esporte conseguem chegar a algum campeonato. Porque para você chegar a um campeonato, você já tem que ter tido pontos, né? Feito pontos para você aumentar a tua colocação mundial. Então, como aqui esse negócio não tem muita aceitação, então tinha poucos jogadores. Adeptos. Essa foi a primeira vez que um jogador israelense
pôde concorrer, porque teve pontos para ser aceito no Campeonato Europeu de Badminton, que foi realizado em Madrid, e ele ganhou a medalha de Olha, bronze. olha, que bacana. Então, foi a primeira vez que algum israelense ganha medalha nesse Esse esporte, esporte. que também foi a primeira vez que Israel concorre num campeonato europeu. É. E houve um outro campeonato europeu também, de xadrez para crianças até 12 anos. E quem ganhou a medalha de ouro foi um garoto israelense de 8 anos e meio, Olha, que se chama Noah Sasson. 8 anos e meio, gente, ganhou a esse aí já medalha de promete, né, ouro. Ruth? Hã? Esse aí promete. Esse Tem um promete. futuro aí Porque pela com frente. 8 anos e meio ele É, venceu todos os jogos até chegar à medalha de ouro. é. Então, aí vê a fotografia dele no jornal, envolto 8 anos, né? Um na geniozinho, né? medalha de Israel, e ele dizendo que ficou muito emocionado Ai, que lindo. quando tocou o hino, tocou a Tikva, e ele estava envolto Nossa, na bandeira, que ele disse que se emocionou muito. que lindo, lindo, lindo. Mas que lindo, é. Teve, então, um fim de semana assim, com várias vitórias no campo esportivo, Curtiu. que é muito bom para Claro. mudar um pouco O o tema, nosso né? falatório. É. É. E, para variar, Hum. quando se falou agora, teve o Yom HaShoah, e nazismo, e não sei o quê, e o nosso querido ministro do exterior russo, Sergei Lavrov. Não consigo esquecer esse nome, porque eu falo nele a beça. Meu amigo íntimo. Ele estava na Itália, de visita à Itália, e falando lá, ele disse que o antissemitismo tem uma fonte grande, que são os judeus, porque são os maiores antissemitas. São os judeus. Isso que você ouviu. Os judeus são antissemitas. Exato. Que os maiores antissemitas são os judeus, que o Hitler era de origem judaica e que o nazismo Era judaico. também foi apoiado pela a grande maioria Era que judeu. apoiava o nazismo eram os judeus. E isso ele estava falando em relação ao presidente da Ucrânia, que ele é judeu. Então, ele está dizendo que o judaísmo dele, o presidente ucraniano, é igual a esse, é judaísmo antissemita e nazista. Nossa, mas ele é brilhante, esse... Qual o nome dele? Brilhante. Sergei Lavrov. É para não esquecer, eu não consigo esquecer o nome dele. Toda semana Sergei ele é um diz gênio, alguma né? coisa Ele espetacular. realmente Gênio. ele descobriu uma coisa fantástica, né, Ruth? Fantástica. Inteligentérrimo ele. Então, aqui dizem os Nada, né? entendidos que isso é uma forma de negar Claro, o Holocausto. claro. Ele é um Diz negacionista. que essa declaração dele, sim, dizendo que os próprios judeus são os maiores antissemitas e são os nazistas, os maiores nazistas, e que o Hitler tinha origem judaica, então não existiu o Shoah. Isso é produção da mentalidade doentia dos judeus. Mas ele não é antissemita. Não. Ele não é. Aí começaram a Ele é o lembrar... filósofo da Rússia. Aí começaram a lembrar, né,
que o Putin, absolutamente, ele não é antissemita. Que a professora dele de escola primária e ginásio, na escola em que ele estudou, era uma judia. E quando nos anos 70, a Rússia abriu as portas para os judeus saírem para Israel, né? Let my people go. Então, que deixaram os russos fazerem aliá e vieram mais de 1 milhão de judeus, que depois de algum tempo ele soube que essa professora dele não tinha dinheiro para comprar uma residência para ela. Ela morava num apartamento alugado. Então, ele veio aqui em Israel e comprou uma casa para ela. O Putin? Então, isso demonstra que ele não é antissemita. O Putin comprou uma casa para a professora? Exato. Isso é verdade, Ruth? É verdade. Na época, foi muito anunciado, faz anos, né? Uhum. Mas na época foi muito anunciado. Aliás, a embaixada russa fez muita questão de anunciar isso em todas as línguas. Mas é verdade. Eu imagino, se essa professora ainda está viva, eu imagino o que ela está sentindo hoje. O que eu me lembro de ter visto na inauguração do Museu do Holocausto na Rússia, isso tem uns 2 anos, não sei se tem 2 anos, foi uma declaração do Putin dizendo que querendo que os judeus voltassem para a Rússia. Sim. Isso... Correndo. Oi? Não, Correndo. mas o Museu do Holocausto que eles fizeram lá é uma coisa fabulosa. Eles sabem fazer lindas arquiteturas e museus, eles sabem fazer coisas muito bonitas. E ele falou que os judeus são muito bem-vindos à Rússia. É óbvio que Ótimo. existe interesse Mas os atrás judeus disso, lógico, né? russos estão muito satisfeitos aqui. Lógico, ninguém vai sair de Israel E para a voltar para maioria morar na deles... Rússia, né? Mas eu não sei para quem ele fez esse apelo. Aliás, a colaboração da aliá russa, da cultura que eles trouxeram, é realmente muito sensível. Quantas orquestras se formaram com a vinda deles, quantos grupos teatrais se formaram com eles, como eles entraram na medicina, na Matemáticos engenharia, também, né? matemática, na engenharia. É. Nenhum deles vai voltar, minha filha. Eu sei que não, Ruth, mas ele fez o apelo, né? Pode continuar Eu fazendo. acredito que ele deva saber o porquê disso, né? Ele tem interesses, né? Não por amor a judeu, isso com certeza não deve ser, mas... Agora, com relação à política, nós continuamos na mesma situação. Quer dizer, é engraçado que sempre quando chega assim na época do Yom Ha'atzmaut, então o Instituto Nacional de Estatística, eles sempre publicam algumas informações. Por exemplo, que a população de Israel agora chegou a 9 milhões, sendo que 9 milhões, sendo que 21% são muçulmanos, são árabes muçulmanos. 20%? Pois é, e a porcentagem menor de árabes cristãos, e a maioria, evidentemente, é judaica.
e publicaram também o número de sobreviventes do Holocausto que vivem em Israel, que está em torno de 164 mil e algumas centenas. Nossa, Ruth, Vieram muito mais, mas é muito ainda, não? é bastante ainda, e são bem idosos, tem gente até de 100 anos, mas diz que, como passaram-se esses anos todos, né, desde a Shoah até agora, diz que a média de óbitos diários entre eles é 40 pessoas por dia Caramba. que morrem. Em Israel. Porque eles são aqui, Não, porque eu eles são sei, muito velhos. mas é um número alto, de qualquer maneira. É um número alto, pois é, mas a idade É deles é alta, muito é alta. elevada, Então, claro. É. exato. Ruth, Inclusive, no eu dia... queria, desculpe te interromper, eu queria até comentar isso com você, que é uma curiosidade que eu tenho. Não tem, eu sei que tem vários motivos, lógico, razões, mas o que sempre me chama atenção em relação aos sobreviventes do Holocausto é como eles morrem numa idade assim elevada, né? Eles passaram por um sofrimento tão grande e como eles, é, eu não sei se eles se agarram, Ressuscitaram, é, e vão até os mais de 100 anos. ressuscitaram. E chegam a uma idade de 90, 100 anos, né? É uma curiosidade. Chegam a idade muito avançada. Você vê as reportagens todas que se fazem nessa época, antes do Yom HaShoah, então vão entrevistar, vão fotografam. É terrível ver, eles são tão velhos, tão É. velhos, tão velhos. Como é que Entendeu? Agora, eles sofreram tanto, né? E conseguiram sofreram uma tanto, quando você resiliência. escuta a história deles, É, muitos deles dizem que eles tinham 20 e poucos anos ou 30 e poucos anos, que eles saíram do campo, da Mahané Madá, dos campos de concentração, com 30 quilos. imagina. Quer dizer, era uma pessoa que perdeu a metade do peso dele ou mais, né? Perdeu todos os dentes da desnutrição, das doenças que eles tiveram. No entanto, depois que chegaram aqui, com tratamento, com alimentação normal, constituíram famílias, a maioria deles todos que chegaram assim, cacos de pessoas, se completamente eles retornaram à vida, constituíram famílias, casaram, tiveram filhos, mostra as fotografias deles, os filhos, os netos, os bisnetos, todo mundo israelense, né? Só eles que são famílias enormes. Isso é E realmente nem todo ser mundo, resiliente, nem né? todo mundo, nem todos eles vivem numa situação econômica boa, porque existe uma variedade muito grande da ajuda que se recebe das diferentes instituições internacionais, não israelenses, que dão ajuda aos sobreviventes, que depende de onde eles passaram a guerra. Quanto tempo eles tiveram, se eles foram retirados de casa, expulsos, enviados, esses que foram retirados pelos nazistas, colocados em trens e embarcados para os campos de concentração, esses têm a história toda perfeita, porque está tudo enquadrado. Mas tem outros que fugiram, que passaram a guerra escondidos, tiveram em florestas, alguns até em igrejas ou tipo de a habitação que tem as freiras ou os padres. Não são muitos, mas tem. Tem alguns, escuta, de todos esses milhões de habitantes que tem a Europa, que não eram judeus, aqui, entre esses que receberam a medalha de ajuda
Meu Deus. as vítimas do Holocausto na Europa são 400. Olha. A porcentagem é É, muito pequena. Houve gente que ajudou, mas é pouco. é. Então, como é que eles conseguiram? Entendeu? E no dia aí que da Yom HaShoah, que acenderam as tochas lá no Har Herzl, e foram convidados 6. Cada um veio e contou a sua história. Tinha alguns que eles não podiam segurar a tocha. Veio um neto, um filho, alguém que segurava a tocha e ele botava a mão para ajudar. E contavam a história. Outros não, estavam ainda em situação boa, mas a maioria está com 90 anos para cima e gente com mais de 100 anos. Incrível. Realmente. Resistiram. É. Resistiram. O ser humano tem uma capacidade enorme de resistir, de se refazer, se reconstruir, se reconstruir, porque eles eram cacos de gente. É difícil, não dá nem para imaginar. É muito difícil, não dá para imaginar, mas é. De modo que eu comecei a falar nisso por causa de... Desculpa, eu te interrompi. É, porque fico na minha cabeça assim, essas coisas. Você estava falando da homenagem, não? Bom, estávamos falando do Putin, né, da professora Putin, dele da casa. Sim, já me lembro. Estava falando que depende de como foi a vida dessas pessoas no Holocausto. Por exemplo, esses que vieram da Rússia, por exemplo, tinham muito poucos que foram mandados para campos de concentração. É verdade. Eles passaram, que a Rússia, ela lutou contra o nazismo, não contra outros países que foram ocupados e se renderam, e os nazistas entraram a Polônia e os países próximos, a Letônia, teve países, a Hungria, que foi, por exemplo, uma das últimas na Europa, onde Hitler chegou, já foi no fim, né? Já no fim da guerra. Aí, dos húngaros, tem poucos que têm direitos a receber ajuda. E essa ajuda varia muito. Esses que recebem renta da Alemanha, que foram aqueles que foram levados pelos nazistas, tirados das suas casas e levados para os campos de concentração, campos de trabalho. Esses a Alemanha paga. Essa renta é uma importância maior, de modo que dá a eles uma condição de vida melhor. Outros que estavam na România, ou na Hungria, ou na Moldávia, e outros países menores, onde não tinham... esses da România, por exemplo, eles que saíram já não recebem nada. Uhum. E muito pouco. Aí o que recebe daqui é do Bitur Leumi, certo. Que não é a mesma importância que dos que recebem renta. Então, varia. Tem judeus sobreviventes do Holocausto que estão numa situação econômica boa, de conforto, que eles não são ricos, mas eles têm uma casa confortável, podem se alimentar bem, podem comprar remédios e tudo. E tem outros que dependem do Bitur Leumi e de outras instituições locais daqui de Israel, que também ajudam financeiramente, que ajudam com alimento, que levam alimento em casa, preparado, mas não é a mesma coisa, é diferente. Até nisso existe diferença. Hoje, por exemplo, eu escutei a notícia que só hoje, você vê, a guerra terminou em 45, nós estamos em 22, 70 e tantos anos. Hoje, o governo romeno diz que aceita, a partir de agora, os pedidos de restituição de bens e pagamento de dívidas, etc., dos romenos que escaparam, que fugiram, estão vivos
até hoje, onde eles estiverem, que eles exigiam que essas pessoas, para ter direito a receber alguma coisa, eles tinham que ter os documentos oficiais da Romênia. Se eles incendiaram tudo isso, alguém vai conseguir? Não. Eles sempre declararam que não tinham o que dar. E agora eles disseram que aceita papel de qualquer origem. Olha. Documento de qualquer origem, provando que eles são sobreviventes da guerra, não só aqueles que tiveram em campos de concentração, que eles vão poder receber as recompensas que eles têm direito. Hoje, 70 e tantos anos depois. Entendeu? A Polônia até hoje não... Antes tarde do que nunca, né? Pois A é. Polônia não, a Polônia não. Até hoje diz que não Eu foi. sei porque meus pais saíram da Polônia e mas meus pais saíram muito antes da guerra, eles não sofreram nada com a guerra, mas a família deles todinha, não sobrou ninguém. Meus E avós tanto também. meu pai quanto a minha mãe, que eles não moravam no mato, eles moravam numa cidade, tinha rua, número, a casa, e foram lá e viram que a casa que eles moravam estava em pé. Mas a Polônia diz que não paga. Tem outras pessoas morando, não devolve nada. Nada. Fui. A Polônia a gente sabe Não que tem não jeito. é assim uma amiga assim, né, do povo judeu. A Polônia gosta dos judeus para fazer Não visita, é um né? problema de ser amigo ou não ser amigo. É um problema de lei. Você roubou, você tirou, acabou a guerra, fizeram paz, não sei o quê, você tem que devolver. Claro. Ué. Bom, essa semana houve um maremoto, assim, um terremoto no mar Mediterrâneo, que foi mais ou menos na altura, sentido mais na altura da costa do Líbano, mas também foi sentido em Israel, mas não houve nenhum prejuízo material. 3,7 na escala Richter, mas foi sentido também na Grécia, outros países próximos, mas o foco foi marítimo, foi no mar. Olha. Então, teve uma reidata da mar, um terremoto, mas não foi grande coisa, mas Um maremoto. anuncia-se, né? Se anuncia, se anuncia. Quanto à política, continua o mesmo problema. O RAM, esse partido árabe que apoia e vota, ou pelo menos quando precisa, não vota, para não votar contra, né? A coalizão, eles estão com muitas decisões internas. Eles são apenas 4 deputados. Agora, esse Sheikh, que eu falei, que foi lá em Lud fazer essa declaração, é justamente o líder espiritual desse partido, que é a Jihad Islâmica, que é um dos partidos mais radicais dentro do islamismo. Então, entre os 4 deputados está havendo uma dissidência, porque eles acham que se o Sheikh fala desse jeito e se Israel continua desrespeitando o status quo lá no Har HaBayit e não sei o quê, que não vale a pena para eles, que representam muçulmanos, que são adeptos desse partido, continuar apoiando o partido do Bennett, que é um partido que está atacando. E eles são, como se diz, os salvadores do El-Aqsa. E todo mundo sabe que isso é uma grande mentira, e não...
o Bennett hoje declarou que se ele está resolvido a sair, que ele tenha Pode uma ir. boa saída, não umas boas-vindas. Pode ir e que não precise fazer Não precisa bater a favores. porta. Acontece que, como diz o Bena, por enquanto, embora o partido não tenha maioria no cômputo geral dos deputados que tem na Knesset, mas dentro da Knesset, entre oposição e coalizão, existem aqueles partidos que eles não votam com a oposição. Então, não é que está 60-60, está 60-54. Quer dizer, a coalizão ainda tem 60 votos contra 54 da oposição, de modo que não é, como se diz aqui, sofa olam, não é o fim do mundo. Se eles trabalharem bem, eles querem conseguir. Agora, dia 8, retornam os deputados da PAGRA, quer dizer, desse intervalo de atuação no parlamento, eu digo mais, não as comissões trabalham o tempo todo, mas é no plenário. Então, dia 8, eles retornam ao plenário. Aí vai começar outra vez aquele tumulto de votações inúteis, de trazerem coisas que, evidentemente, a coalizão não pode aceitar. E quando fizeram, agora retornando ao que eu tinha falado, quando fizeram no Instituto Nacional de Estatística toda uma conta do que aconteceu esse ano, então, entre os prós e os contras, eles disseram que as ações do partido não tem um ano, né? É alguns meses. Certo. De junho, depois de junho, quer dizer, ainda vai fazer um ano em junho. E eles não examinam até esse mês, é sempre o mês anterior, que foi bom. O governo conseguiu aprovar coisas importantes e conseguiu realizar coisas importantes, e que a polícia, que tem sido maltratada pela imprensa e principalmente pela direita daquele Ben-Gvir, Itamar Ben-Gvir, que fazem da polícia um trapo, como se a polícia não tivesse nenhuma representação, nem fizesse nada. Eles estão sentados em casa tomando cerveja. De modo que não, que aí vem números, né? Quantos incidentes aconteceram, quantas vezes a polícia interviu, quantas vezes a polícia se resolveu, quantas vezes o Shabak impediu, quantos ataques terroristas que nem não vêm a público, porque o Shabak não fala que impediu, mas quantos foram impedidos de sair. Então, diz que quando você transforma isso em números, então mostra que as atividades do governo durante essa primeira parte foi boa. da atuação foi positiva. Foi positiva. Que se falou menos em Irã, mas se fez mais em benefício da segurança do povo. População. É verdade. Da população. De modo que é assim que... É um saldo positivo e, na verdade... Saldo positivo. Eu acho que as pessoas devem sentir, né, Ruth? Sim, mas é como se diz, como disse o Bennett essa semana aí para o Abbas, ele disse, vocês não devem estar gostando do nosso governo. Estava melhor o governo anterior, que vocês recebiam malas de dólares lá em Gaza, e que vocês, os líderes,
faziam não em benefício do povo, mas em benefício de atos terroristas. E agora esse governo não aceitou mais a passagem de malas com dólares, e sim através de bancos e com nomes. Quer dizer, as pessoas que são beneficiadas, as famílias que recebem os tais dos $100 ou $200 por mês, porque eles não têm nenhuma entrada, então que eles possam pelo menos comer só em banco. É isso aí. É o certo, né? É o correto. É o correto, e não malas que chegam na mão de você não sabe quem. Terroristas. É isso. Modo ridículo. Por isso vocês não gostam do nosso governo. É isso, minha querida, Cacera. né? Tá, Acho passamos que aí. eu acho que as notícias hoje foram mais leves, Ruth, né? Excetuando os 2 ataques Sim, terroristas, sim, sim. esta mais leve. É. E vamos ter um Yom Ha'atzmaut tranquilo, se Deus quiser. Sameach, Isso, Sameach, alegre. isso, Hag Ha'atzmaut Sameach. isso. E a gente volta a se... Bom, quinta-feira é feriado, né? Acho que a gente não vai fazer, não. Tá. Porque eu vou estar na farra, Ruth. Tá legal, faz muito bem. Mas aí, vamos ver de repente na sexta, vamos ver. Tá Vamos ver certo. como é que a gente A gente se fala. Isso. Querida, um beijo Muito obrigado para você também. E eu e quero desejar aos nossos ouvintes e espectadores um Hag Ha'atzmaut Sameach. isso. Israel merece 74 4 anos, anos. 74 Um anos de brotinho, né? independência de Israel. Bastante. É isso aí, querida. Um beijo, Ruth. Um beijo, obrigado, querida. Obrigada a Tchau. você. Tchau.